Vocês prosseguem então a jornada, seguindo na direção do famigerado Forte do Triunfo dos Minotauros. O restante da jornada transcorre sem maiores problemas, e ao final do segundo dia em que vocês estão na mata, vocês avistam o Forte do Triunfo ao longe. Eu não vou pedir teste de percepção para vocês, mas vocês percebem que a quantidade de tochas no acampamento dão sinais de que o forte não está com a sua capacidade máxima de soldados. Se vocês quiserem, vocês vão ter que se aproximar um pouquinho para ter uma noção melhor, mas podem fazer teste de percepção para ter uma noção melhor do acampamento. Mas e aí? Como a gente vai entrar nesse lugar? Esta é uma boa pergunta. Eu não sou um especialista em infiltração e nós não temos números para fazer uma carga. Realmente não temos. Vocês se aproximam, continuam caminhando em direção ao forte, agora com muito mais cuidado, se escondendo mais. O forte ele é uma construção gigantesca. Ele tem aproximadamente uns 500 metros de diâmetro. É um acampamento circular. Colina onde o forte está é o ponto mais alto ali da região em torno de Malpetrim, de forma que eles conseguem ver bem longe. E vocês percebem que, como eles precisaram construir paliçadas, eles construíram com toras de madeira, a maior parte das árvores ao redor foi derrubada para isso. Então, além de estar num ponto alto, também está num passo aberto e amplo, então eles conseguem ver bem longe. Ele tem vários níveis concêntricos de paliçadas, divisórias internas são de paredes de couro trançado com estacas a intervalos regulares, só a parede externa do forte é totalmente de madeira. E ele tem algumas ameias, algumas torres de vigilância ao redor dele, mas só 4 estão ocupadas, as que estão nos pontos cardeais. Então tem uma torre de vigia ao norte, uma ao sul, uma ao leste e uma ao oeste, todas elas ocupadas por vigias. Daí vocês conseguem ver que cada torre tem 2 vigias, 2 provavelmente com armas de ataque à distância. Esses vigias não são minotauros, não? Não dá pra ter certeza dessa distância. Pelo seu conhecimento da cultura táurica, você sabe que dificilmente minotauros sobem em lugares altos pra ficar observando. Minotauros sofrem de uma grave fobia de altura. Provavelmente são arqueiros escravos ou coisas assim. Como nós vamos entrar neste lugar? Ele é fortemente vigiado. Ele não parece estar ocupado com sua capacidade máxima. Então podem haver falhas na vigia. Turturim, você analisou o acampamento e percebeu que ele está em torno de 50% da sua capacidade. E o seu conhecimento em estratégia indica para você que, devido ao horário, todos que não estão devidamente envolvidos com a vigia estão dormindo completamente. Tem os vigias escravos e, de onde vocês estão, vocês conseguem ver que tem uma entrada sul e uma entrada norte. As 2 entradas contam com 2 minotauros no portão e ao lado de cada entrada tem uma torre de vigia também com um escravo élfico em cada uma. Todo esse momento que eles estavam conversando, discutindo, o anão Turturim, cofiando a barba, olha pros companheiros e... Companheiros, tem cerca de 50% do efetivo no forte e, pelo que posso ver daqui, só as torres de vigia estão funcionando. Vamos encontrar uma maneira de entrar. Sendo arqueiros escravos, acredito que dê pra argumentar com eles. E se não der também, o meu martelo pode resolver a situação. De onde a gente tá? Quantas dessas torres conseguem nos ver? Todas elas? De onde vocês estão, eu interpreto a chegada de vocês pela região sudeste do acampamento. Então, um pouquinho pro lado, só a Torre Leste vê vocês, um pouquinho pro lado, só a Torre Sul vê vocês. Ali no canto onde vocês estão, vocês conseguem ficar bem escondidos, mas qualquer aproximação tem que ser cuidadosa. Em outras palavras, qualquer tentativa de aproximação da fortaleza sempre vai ter 2 torres enxergando a gente. Pelo menos 2 torres, pela forma como eles estão fazendo ali. Julius pensa um pouco sobre as palavras de Turturim e diz: meu nobre amigo anão, o que você diz poderia estar certo em uma situação de paz em que a revolta dos minotauros estivesse encerrada, mas dada a atual situação, eu não acredito que os minotauros estejam tão relaxados. E quanto aos escravos, especialmente os arqueiros escravos, que geralmente são elfos, eles têm muitas regalias ou mesmo parentes sobre custódia, o que pode fazer com que não seja tão simples assim negociar com eles. Faz sentido. Acho que não teremos escolha. Teremos que derrubar uma das torres em combate e entrar infiltrados. Será que não existe nenhuma passagem secreta?
nas proximidades, sei lá, uma rota de fuga, porque só nós 4 não vamos conseguir dar conta de todos esses minotauros, principalmente se eles nos detectarem. Será uma missão suicida. É uma possibilidade que não deve ser descartada. Apesar de que criaturas tão orgulhosas talvez não vejam necessidade em uma rota de fuga. Sendo tão avançados estrategicamente em combate, será que não teriam mesmo uma rota de fuga? Faz sentido que o James Madeira Leve diz. Talvez uma rota de fuga, mas eu não diria uma passagem secreta necessariamente. Uma rota segura, provavelmente. O que vocês sabem é que as construções dos minotauros tendem a ser labirínticas, tá? Porque eles têm uma lógica labiríntica, eles conseguem se achar com extrema facilidade nisso, o que não é verdade para membros de outras raças. E vocês percebem de onde vocês estão que o Forte do Triunfo tem essa configuração. Ele tem vários níveis concêntricos, ele lembra aqueles, não sei se vocês já viram, aqueles brinquedinhos de ter uma bolinha dentro de um labirinto, você tem que levar até... Então, e ele é redondo, cheio de paredes internas e becos sem saídas, e vocês conseguem ver algumas tendas lá dentro, então é bem complicado. Por isso que não faz muito sentido se pensar em passagens secretas para os minotauros, porque para eles entrar, sair e se guiar lá dentro é extremamente fácil, e a construção foi feita de uma forma que é o oposto para as outras pessoas. Qualquer invasor não minotauro vai ter extrema dificuldade de invadir e de sair, por causa da configuração labiríntica. Mas quando vocês pensam em passagens secretas, eu posso sugerir que vocês procurem por falhas na estrutura, que funcionam, em vias de regra, como passagens secretas. O teste para encontrar um buraco ou uma paliça não tão bem encaixada é o mesmo para procurar uma passagem secreta. Mas a gente precisaria... estar próximos. E o quão próximo nós podemos estar sem sermos notados? De onde vocês estão, vocês presumem que de noite vocês consigam se aproximar um pouco mais, porque elfos têm visão na penumbra a 18 metros, se não me engano, visão com pouca luz, eles têm tochas, então assim, eles têm aí, devido às configurações de terreno, mais uns 50 metros de visão boa ainda para eles. Mas dá pra se esconder. Não tem árvores, não tem muitos espaços pra se esconder, mas a vegetação não é só grama. Tem arbustos, tem touceiras de mato, aqueles cupinzeiros gigantes, então tem espaços pra se esconder no caminho até lá. Mas tem que ser uma pessoa boa pra se esconder, não é um guerreiro de armadura completa que vai passar ali despercebido. Vamos pular os muros, invadir pelas ameias, derrubar os arqueiros e conseguir garantir uma passagem livre. Vamos nos aproximar de noite, diminuir as chances da gente ser visto, e a gente pode tentar derrubar alguns dos arqueiros. Com certeza a gente consegue derrubar alguns dos arqueiros, mas a minha dúvida é, agora a gente sabe que a maior parte está dormindo. Nós estamos em que parte da noite ainda? Acabou de anoitecer, 7 horas, 8 horas da noite, mais ou menos. Certo. Bom, vamos esperar ficar mais tarde primeiro, então, para que os vigias estejam mais cansados e talvez mais descuidados. Enquanto isso, vamos descansar um pouco e dar uma volta e estudar um pouco o terreno para, talvez até mesmo, encontrar uma rota de fuga fácil para nós, uma vez que estejamos fora do forte. Então, quem que vai dar esse giro no perímetro para analisar? Todos? Eu não vou achar porra nenhuma, eu prefiro ficar de olho nos arqueiros e ver se eu consigo descobrir algum padrão, alguma coisa, sei lá. Eu tenho visão no escuro e percepção 7. Se você quiser fazer isso, eu vou te pedir 4 testes de percepção, que você vai dar a volta. Isso vai levar muito tempo, porque ele tem que fazer a volta pelo ponto mais distante possível. Então, se o forte tem 500 metros de diâmetro, então ele tem aí 1.500 metros de comprimento de circunferência e ele vai um pouquinho mais longe que isso. Então vai demorar muito para ele fazer esse giro. Então eu vou com o Torturim, já que eu também tenho visão noturna, e se ele precisar de ajuda no combate, 2 são melhor do que 1, né? Faz todo sentido. Então vamos para cada um para um lado, enquanto eu e a Serena ficamos aqui de olho nos arqueiros. Deixa o lobo amarrado ali. Ao longo do dia, o lobo passou o dia rosnando e te dando o maior tipo de trabalho, mas depois de um dia inteiro tentando fugir das amarras e falhando miseravelmente, ele cansou finalmente e tá calmo. Então, os com visão no escuro que estão fazendo a averiguação do perímetro, então agora como ninguém vai dar a volta completa, 2 testes cada um. Beleza, Julius, você fez o sentido sul, oeste, norte, e ele fez pelo outro lado. Fui pra direita e ele foi pra esquerda. Um foi sentido horário, outro anti-horário. Você encontra não uma passagem secreta, mas é um buraco na paliçada por onde tem uma canaleta por onde se escoa os dejetos e sujeiras do acampamento. Não é a mais bonita e nobre das passagens, mas qualquer um de vocês 4 passam com facilidade e qualquer perseguidor minotauro vai ter dificuldade para se espremer naquele buraco. Efetivamente é um buraco de latrina, de esgoto. Uma boa rota de fuga, ou talvez até mesmo de entrada. Como estão posicionadas as torres em relação a essa passagem, ela tá bem entre
exatamente entre duas. Bom, a vegetação é toda cortada, né? Nós não teríamos cobertura nesse caso. Não, é difícil passar ali. Eu e a Selena descobrimos alguma coisa? Do ponto onde vocês estão, vocês conseguiam ver a Torre do Sul e a Torre do Leste. As torres do Sul são só as torres da entrada. As torres de vigia da entrada foram trocadas, a guarda trocou. Mas a vigia afastada não trocou. Tá? Então eles provavelmente a partir de agora eles estão mais cansados do que os outros. Uma vez que a gente chegue perto da muralha, as torres têm muita visão da gente? Teriam muita visão da gente ou não? Estaremos relativamente cobertos? Não, vocês estariam cobertos. As torres externas, é só pra vocês entenderem, tá? O forte, ele é circular, ele foi escavado uma parte de um platôzinho pra eles construírem esse forte em cima, né? E na parte norte e na parte sul tem portões, do lado do portão 2 torres. Tem mais 8 torres cercando o acampamento, mas eles estão a 30 metros da paliçada externa, tá? Então são torres afastadas. Dessas 8 torres, 2 estão ocupadas, a leste e a oeste, que são as que estão para proteger aquela parte que as torres da vigia de entrada não percebem, as bordas leste e oeste do círculo. E a saída de esgoto está na borda oeste, no meio da borda oeste, está exatamente atrás da torre oeste. Mas como os guardas estão olhando para um lado, não as paredes, vocês contornarem por trás, vocês conseguem dar a volta. O melhor plano é nos aproximarmos pela torre na qual não foi feita a troca de guarda, com guardas mais cansados, e entrarmos pela saída de esgoto. Então, vocês vão seguir nessa ordem. Primeiro Turturim, depois Selena, depois Julius e finalmente James. A dupla dinâmica. Façam um teste de furtividade nessa ordem pra mim. Primeiro Turturim. Então deu 2. Vocês conseguem ver o Turturim tentando caminhar. Sabe aquele passo lento em que você coloca a primeira ponta do pé lentamente, depois move o outro? Então, a cada vez que ele faz esse passo, vocês ouvem. Ele tá fazendo muito barulho, ao ponto de que vocês notam os arqueiros na torre olhando para aquela região, procurando. Inclusive, eles têm uma lanterna coberta, tipo um lampião, que ele tem uma cobertura, de um lado todo material refletor e do outro um buraco, de forma que ele concentra o facho da lanterna num ponto. Funciona como uma lanterna realmente. Eles acendem esse lampião e começam a bater o facho na região onde você tá. Dá tempo dos arqueiros dispararem contra a torre de vigia. Então, boa sorte, arqueiros. Coisas degringolaram rápido, né? Culpa do anão. Como você errou muito, a flecha passou longe o suficiente para não alertar eles, tá? 24. 24 você acerta. Pode rolar o dano. Você abate um dos elfos que não cai da torre, mas morreu lá em cima dela. O outro elfo, instantaneamente, começa a soar um sino. É a Selena de novo. Errou. 20. Acertou, rola o dano. Esse, que tava um pouco mais deslocado, tava no parapeito batendo o sino, a flecha atravessa o pescoço dele, ele no meio do movimento de bater o sino, ele se desequilibra e despenca da torre, caindo no chão e deixando quem tá próximo o suficiente ouvir um som de ossos se partindo. Depois que vocês abatem os 2 elfos, vocês conseguem ver, atrás da muralha, aquele halo de luz provocado pelas tochas se movendo, vários halos de luz se movendo ao longo de dentro da muralha, provavelmente para atender ao chamado do sino do vigia. E também ouvem os passos dos minotauros correndo lá dentro, vozes de comando, ordens sendo dadas lá dentro. Então vamos todos correr para o buraco, aproveitar que não tem nenhum vigia ali. Selena e James chegam primeiro ao ponto de acesso, seguidos um pouquinho atrasados pelo Turturim e Julius. Quem entra primeiro faz um teste de furtividade, principalmente para sair do esgoto lá do outro lado. 11. Certo, coisa se complica. Você falha Miseravelmente. no teste e sai de cara com um minotauro. Tá merda, mano. Se foder, né? Felizmente, o minotauro estava indo ali por um motivo muito claro. Né? Afinal de contas, você entrou pela saída de esgoto. E ele estava com o saiote da armadura no joelho. Você tem direito a um ataque. Ele foi pego de calças curtas. Literalmente. Eu consigo atacar ele corpo a corpo? Né? Consegue. Então vamos sacar um florete e já era. Aê, crítico! Vai ter espetinho de linguiça! Agora... Espetinho. Você dá um talho violento nele. Você pega o seu golpe, pega da virilha e abre ele até o meio do tórax. Agora a gente vai rolar a iniciativa. Boa, iniciativa altíssima, excelente. Então é você de novo.
Você investe com o sabre tentando um golpe no abdômen dele, porém ele desvia. Florete, desculpa. É a vez dele. Ele não estava desarmado. A arma dele estava na cintura. Ele desiste de vestir o saiote, larga, deixando a metade de baixo como veio ao mundo, mas saca o gládio e ataca você com ele. Ele tirou um crítico. Nossa. Filha da... Morreu. 10 pontos de dano. Não acabou. Ele investe com o gládio e a posição dele um pouco acima de você, porque você terminou de sair do buraco, levantou, então você tá mais ou menos abaixo da sua cintura, começa ao nível do solo. Então o golpe dele de cima para baixo vai com muito mais força, acerta você na entrada da clavícula aqui, perfurando o seu pulmão até quase ele inteiro. O gládio penetra até quase o cabo aqui no seu pescoço. O seu grito assusta o James do outro lado e alerta Turturim e Julius, que ainda não estavam perto o suficiente para ouvir de que algo está errado. Agora os outros, você pode rolar a iniciativa, vocês chegam daqui a 2 rodadas de combate. Juliana, você... Vou atacar, florete nele de novo. Como ele tá com uma parte a menos da armadura, você consegue golpear ele na coxa. O seu golpe perfura a coxa dele, penetrando no músculo anterior e trespassando toda a perna dele. Você acerta a artéria femoral dele, quando puxa o seu florete, jorra sangue dos 2 lados da perna dele, lavando o seu tórax e a frente do seu corpo de sangue, e ele cai, sofrendo choque hipovolêmico, começa a tremer até que o movimento cessa e ele morre. -1. James, sua vez. Bom, eu aviso pros companheiros correrem, vou até a Selena e... Quando você começa a baixar para passar pelo buraco, você já nota que entre as manchas de dejeto e os restos de alimentos jogados ali, você nota sangue escorrendo. E quando você sobe, você encontra a Selena lavada de sangue na frente dela. Ela tá com um ferimento grave no ombro, também vazando bastante sangue. E à frente dela, um pouquinho no nível do chão, um pouquinho mais alto que você percebe o corpo de um minotauro seminu morto no chão. Finalmente, enquanto você faz esse processo de rastejar pelo buraco, James, Turturim e Julius também alcançam a entrada. Vocês, quando chegam ali, já conseguem ver as tropas de Minotauro saindo, convergindo dos 2 portões principais e começam a correr na direção da torre de vigia. Ok, então vamos deixar o corpo aí e vamos tentar achar a saída daqui. Vamos nos esconder e deixar as coisas se acalmarem um pouco antes de nos movermos dentro do forte. Vocês precisam procurar as celas, né? Vocês lembram que vocês vão aí resgatar uma prisioneira importante. E é um labirinto, então vocês vão ter que ficar indo e voltando várias vezes, até encontrar alguma coisa que se pareça com isso. Então, vocês podem se dividir, cada um ir para um caminho e fazer teste de percepção, ou uma pessoa só faz tudo isso, enquanto os outros ficam escondidos aguardando. São as 2 opções que vocês têm. Eu acho que a melhor opção é ir todo mundo junto, né? Procurar. Bom, pelo menos se a gente se deparar com alguma coisa, a chance da gente derrubar alguém antes dele... Eu não soar tenho o alarme. escolha, eu tenho que ir porque o colar tá comigo. Selena é a melhor de nós em rastreio e percepção, então ela pode ir rastreando, enquanto um de nós pode tentar fazer alguns talhos nas paredes para marcar um caminho para que nós não nos percamos tanto. Então eu vou fazer o seguinte, devido ao auxílio extra, além de vocês ajudarem a procurar, vocês também vão ajudar marcando os lugares por onde já passaram. Normalmente um teste de perícia para prestar auxílio fornece um bônus de mais 2 pro jogador que vai fazer o teste. Nesse caso em específico eu vou dar mais 2 de circunstância devido aos cuidados extras que vocês estão tomando. Então todo mundo faz o teste de percepção com CD 10 e a Juliana faz um teste de percepção. Para cada um que passar nesse teste CD 10 ela ganha mais 4. Vocês então conseguem encontrar sem muita dificuldade a região das celas, porque graças às marcações vocês não ficaram indo e voltando muitas vezes, vocês conseguiram se guiar bem. Vocês realmente percebem que vocês passam por um alojamento, o alojamento tem capacidade para muito mais minotauro do que parece ter no forte aí agora. Não tem ninguém dormindo, ao contrário do que o Turturim previa, provavelmente porque todos foram alertados e estão procurando ao redor do forte. E vocês encontram no centro do labirinto, no centro do forte, tem 3 pavilhões muito grandes. Esses pavilhões lembram muito aquelas cabanas de caça canadense, que são com toras de madeira horizontais e encaixadas, tipo o Forte Apache. Então elas são construídas assim, é só feito um corte nas extremidades da madeira para elas se encaixarem e isso fecha pavilhões.
2 deles têm portas de madeira reforçada com aço, um deles não. E dessas 2 que tem portas reforçadas, ela tem também uma viseira, uma vista na altura dos olhos dos minotauros, então mais o Turturim não consegue enxergar, os humanos, né, se esticando um pouquinho na ponta dos pés, conseguem enxergar lá dentro. Tem grades, tem umas barrinhas de grades nessa viseira, então aparentemente essa porta dá entrada para a prisão. O que fazem? Vamos até a porta e vemos se a gente consegue adentrá-la. Primeiro teste que vocês fazem, giram a maçaneta, ela não abre. Provavelmente está trancada. A gente precisa tentar arrombar essa porta. Olhando pela portinhola lá dentro, o que dá pra ver? Você vê um corredor com divisórias de madeira que lembram um estábulo, mas as portas são menores, são portas para humanos. Todas elas são portas iguais a essa, reforçadas com aço e uma vista. Além das segundas e terceiras portas, você percebe uma portinhola embaixo, provavelmente para passagem de comida. Ali parecem ser as celas. Tem palha, bastante palha jogada no chão para conter sujeira e etc. O acampamento é bem limpo, prático, ok? Você fica embasbacado novamente, porque os anões têm longa data. Na verdade, os anões ensinaram muita coisa para os minotauros no princípio da civilização táurica. Você percebe ali na organização e na disciplina táticas e disciplina de anão. Levando isso em consideração, eu não consigo ter uma ideia de como abrir ou como trespassar essa porta, alguma coisa do tipo? Você pode abrir com habilidade, destrancando ou arrombando ela. São as 2 formas mundialmente conhecidas e altamente eficazes de se abrir uma porta trancada. As 3 portas estão trancadas? Você testa? Aham. As 2 reforçadas estão, a terceira não. A terceira não dá pra ver nada do que tem atrás dela. Não, ela não tem nenhuma vigia, você tem que abrir ela. Eu dou aquela abridinha assim, só pra dar aquela espiadinha. Tá completamente escuro lá dentro. Você enxerga racks e estantes onde são armazenados equipamentos. Tem algum ariete lá dentro? Não que você consiga ver daí. Você tem que procurar lá dentro. Eu abro ele e dou aquela... Olha, procurada. Nada tão grande. E aí, jovens, o que vocês fazem? Tem lanças lá dentro que deposar pra dar aquela forçada na porta? Essencialmente você encontra gládios e escudos de corpo pendurados ali. E numa área um pouco mais afastada, um grande baú. Dá pra abrir esse baú? Ele tá trancado. Dá pra forçar o baú? Que arma você usa? Pega qualquer gládio que esteja ali. Pra tentar fazer uma alavanca? Então faz um teste de força CD 15 com mais 2 de circunstância pela alavanca. Você entorta a ponta do gládio, mas não consegue forçar a tampa do baú. Eu tenho a chave dele aqui no meu cinto e mostro o martelo. Levanto o meu martelo de cima pra baixo e... Você arrancou uma lasca de madeira do baú. Caramba, mano. Que tal você me ajudar a fazer força ao invés de tentar martelar o baú? A gente pode tentar martelar o gládio, né? Só pra deixar claro, James, Helena, tudo isso, as marretadas, o gládio forçando, tá fazendo um barulho do caralho. Vocês imaginam aí que não vai levar muito tempo para os minotauros desistirem de procurar lá dentro e ficarem próximos o suficiente para ouvir essa barulheira. Pegue logo o escudo de corpo, mestre anão, e vamos arrombar esta porta, não temos muito tempo. Como que vocês vão abrir a porta? Ninguém sabe ladinagem, então vai ter que ser na base do arrombamento, né? Ficam vocês na porta enquanto eu continuo tentando arrombar o baú. Pode ter alguma coisa útil lá dentro. Você encaixa com calma o gládio, enfia ele, aí você pega um martelo, alguma coisa assim, bate para entrar mais, você vai forçando com calma, vendo onde é o ponto de apoio principal, onde você precisa fazer mais força, vai encaixando o gládio lá e tal, de repente você força, você ouve a madeira, quebra a madeira em torno da fechadura. E a gente tá tentando arrombar a porta. Certo, façam os testes de força. Não consegue. Julius, lá dentro do baú, você encontra algumas coisas bagunçadas, meio de qualquer jeito. Você encontra 2 sacolas de estopa, aquelas como se fossem de algibeira, mas muito grandes. Tamanho mais ou menos aí de um porquinho, sabe? De um leitãozinho. E você nota claramente pelo formato do saco que elas estão cheias de moedas. Você percebe no fundo do baú também uma caixinha, mas uma caixa um pouquinho mais alta, parece caixa de frasco. Você vê também um manto enrolado em um gládio. E um par de braçadeiras de metal, elas são de um metal, parece aço bem polido, entremeado por uma liga de ouro branco que produz um padrão de reflexos muito bonito. Você nota claramente que é um trabalho élfico ali. O mesmo no tecido. O tecido, ele parece azul escuro, mas ele tem uns fios prateados, trançados no meio dele, que conforme você vai colocando, dependendo da forma como você coloca e a luz bate, você não consegue enxergar o tecido. Ele se mescla
em qualquer lugar que você coloca ali. É como se ele se camuflasse nas coisas. Eu pego tudo, já preparo, já deixo o Glaud na cintura, porque ele pode ser mágico e útil, e o resto eu soco na mochila. Quando você pega a caixinha, ela balança bastante, você ouve bastante barulho de vidro chacoalhando ali. Provavelmente as coisas não estão bem afixadas. Ela tem um fecho simples, você abre e você encontra 5 poções semelhantes, 5 frascos com líquidos semelhantes. Não dá pra identificar nenhum deles. Você tá fazendo isso e ouvindo... Vocês ouvem uma voz feminina gritando lá dentro, falando: isso! Os Minotauros estão longe ainda, podem vir. Por Valkyria! Valkyria não tá de boa hoje. Você vai também com o ombro contra a madeira, força. A madeira bate, vibra no batente, ela dá você ouve ela ranger, mas ela não faz muito mais que isso. Não faz muito. Mais uma vez, vamos, nós não temos muito tempo. Então a Selena vai fazer o teste de força e os colegas vão... Você vai com força, seus amigos... Na hora que eles vão te empurrando, correndo atrás de você, na hora que você vai dar a ombrada, eles empurram. Você vai com mais força, bate contra a madeira, você ouve ela trincar, mas o reforço de aço segura ela no batente. Mais uma vez! Nada? Julius, você essencialmente chega e vê os seus amigos suando, tem o Turturim tá massageando o ombro, a porta você percebe as moças das pancadas do escudo que amassou, criou várias manchas de amassado na madeira, mas a porta tá no lugar ainda. Ah, porcaria maldita! Eu dou um chute na porta. Vou tentar arrombar lá SWAT. Não. Arrombar, vamos de novo. Vai você na frente agora. Tá, então vou eu. E vocês dois ajudam. Turturim cansou. Ah, por Calmir! De novo! Agora eu ajudo. Por Calmir! De repente vocês ouvem. A porta se abre e tem parece um humano de cerca de 22, 23 anos. Ele tá usando mantos leves, um tom amarelo queimado, tom de areia do lado de fora e um verde do lado de dentro. Ele tem vestes bem espalhafatosas. A primeira impressão de que vocês têm é que parece um bardo. Quando vocês olham pro rosto dele, um rosto jovem, sorridente, não parece uma pessoa que estava presa. E vocês, principalmente Julius e James, vocês reconhecem, a imagem dele é famosa no reinado, porque ele é o bardo real imperial, Luigi Sortudo. Yo! Ele abre a porta, se apoia e fala assim: eu cansei de esperar e essas marteladas estão me dando dor de cabeça. E ele tá girando uma chave de ferro num anelzinho no dedo. Só que quando ele para de girar, vocês reparam que a chave ela não tem nenhum formato específico. Ele faz um movimento com os dedos e a chave desaparece da mão dele. E atrás dele, vocês veem também uma jovem, que ele já soltou também. Ela tem cerca de 17 anos, 17 para 18 anos. Ainda tá usando a peitoral de uma armadura de batalha, uma armadura de placas. Usa roupas boas, né, mas puídas de uso. Ela é loira, olhos verdes e tem uma aparência de princesa. Para os mesmos que reconheceram o Luigi Sortudo, não é muito difícil de fazer a comparação. A última notícia de que se tem do Luigi Sortudo é que ele saiu, e dizem as más línguas, tá? Isso é falado entre os aventureiros, porque oficialmente o Luigi saiu para se aventurar e buscar novas histórias. Extraoficialmente, aconteceu uma coisa que ninguém sabe, mas agora vocês descobriram. A moça que está atrás do Luigi Sortudo é a princesa Hana, filha do rei imperador Torm. Eu me curvo profundamente no chão e falo: Majestade. Eu faço a mesma coisa. Acho que todos seguimos Vocês ele. ficam meio sem entender, mas reconhecem que a postura da jovem inspira esse tipo de comportamento. Ela, quando vocês se curvam, ela encosta na cabeça de todos vocês. Muito obrigado, mas não temos tempo para esse tipo de coisa. Eu me afastei do reinado justamente por não gostar desse tipo de adulação. Vamos, precisamos sair daqui o mais rápido possível. Eu mostro o colar. Sim, você levanta o colar, você vê que vem lágrimas aos olhos dela. Ela estende a mão, não consegue falar nada. Você entende que ela quer O colar de volta. Ela segura o colar, uma lágrima escorre do olho esquerdo dela. Ela seca os olhos, aperta, vocês veem os nós dos dedos dela brancos de tanto pressionar aquela joia. E ela pergunta: o que foi feito com Galtan? Ele nos mandou atrás de você e foi enfrentar os Minotauros. Nós não conseguimos saber o que aconteceu com ele. Ele simplesmente disse para nós virmos atrás de você o mais rápido possível. Nossa missão era salvá-la. Então vamos embora. Ela não toma a frente, ela fala: eu preciso dos meus equipamentos.
Que equipamentos seriam? Uma espada longa e o restante da minha armadura. Tinha alguma espada longa ou coisa assim no arsenal? Não. Bom, não havia nada assim no arsenal. Talvez esteja nesta outra sala com a porta reforçada. Ela olha pro bardo acompanhando ela. Luigi, você sabe o que fazer. Com certeza, minha querida, pode deixar. Ele encosta a chave na fechadura da outra porta. Vocês veem a chave, que era de ferro escuro, brilhando, um tom dourado. Ela muda de forma para uma chave completamente diferente. Ele encaixa ela na fechadura, destranca e abre. Não é à toa que o nome dele é Sortudo. Aí ele entra e vocês percebem que vocês estão na tenda principal, tenda chefe. E alguns objetos estão espalhados sobre uma mesa. O Luigi vai até aquela mesa, veste uma capa, coloca um chapéu. Quando ele veste a capa, ele dá aquele giro, a capa esvoaçando ao redor dele, ele fala assim: não é por isso que eu sou sortudo. Eu olho aquela capa esvoaçando e os olhinhos brilham. Eu quero uma capa dessa. Ele bate na capa assim e fala: é por isso que eu sou sortudo. Ele coloca o chapéu e aí o resto dos equipamentos estão lá. A Hannah, ela nem pergunta nem pede nada. Ela vai até lá, veste as partes da armadura que estão faltando sozinha. Ela coloca um elmo e fecha um elmo. Ela tá completamente trajada numa armadura completa. Muito boa, por sinal. A gente encontra alguma coisa de interessante lá? Numa olhada rápida mesmo. Enquanto eles entram ali, eu vou olhar as outras celas e se tem presos e vou soltá-los e falar: armem-se e lutem. Enquanto ela se vestia, os dois procuravam, quando eles encontraram primeiro. Vocês encontram uma série de mapas e descrições de movimento. Pra você não é muito difícil de entender. Você tá vendo um plano de deslocamento de tropas que passa pelo norte das Montanhas Uivantes, circundando ela por fora, vem de Tapista, passa por fora. Alguns vão passar por dentro, algumas tropas vão passar por túneis dentro das Montanhas Uivantes. O planejamento é que em um mês os Minotauros despejem 380 legionários a horas da capital de Derreon, Valcária. Princesa, dê uma olhada aqui. Ela olha. Eu imaginei mesmo que eles estavam pretendendo atacar a capital. Felizmente eles não trouxeram ainda o clérigo que iria me interrogar. Eles não fazem ideia de quem eu sou. Senão eles iriam adiantar esse movimento. Preciso voltar para Derreon e ajudar o meu pai. Luigi, o que você consegue fazer com isso daqui? Ele olha. Ele já tá totalmente vestido com seus equipamentos, um bandolim nas costas. Na verdade ele tava dedilhando e afinando o bandolim enquanto ela falava com ele. Ele faz alguns movimentos de mãos, algumas palavras mágicas e uma cópia idêntica de todos aqueles documentos aparece do lado. Ele enrola, guarda. Pronto, seu pai ficará sabendo do que está para acontecer. Podemos ir embora agora. Vamos embora então. Julius, você contra só mais um preso. Tem um homem de uns 40 anos de idade, magro, mal cuidado, com algumas marcas de uma doença de pele na pele dele. Tá só com uma calça de algodão cru, deitado num monte de palha que já viu tempos melhores. Você abre a porta, ele não esboça nenhum tipo de reação, mas ele fica balbuciando. Eles estavam alinhados. O caos, o ódio, a luz. A porta se abriu. Eles estavam alinhados. Pobre criatura, pô. Como ficou desse jeito? A luz! A porta se abriu. E ele fica balbuciando isso em tons e velocidades e ritmos diferentes. Eu tento mexer com ele, se ele reage. Você encosta em várias partes do corpo dele e ele não reage de forma alguma. Mas se você tenta encostar nos olhos cegos dele, você percebe que o olho dele tem aquela aparência leitosa. Quando você tenta se aproximar dos olhos dele, ele levanta os punhos, protegendo a cabeça, mas continua balbuciando. De alguma forma, ele percebe que você vai encostar nele, mesmo ele sendo cego. Eu tento pegar ele nos braços. Não deixa. Se você tenta mover ele, ele se debate. Tentar acalmar ele. Eu falo pra ele: acalme-se, criança, eu estou aqui e tudo ficará bem agora. Ele se acalma, não se debate mais e se deixa ser conduzido. Ele não se deixa carregado, mas ele se deixa ser conduzido. E ele fica o tempo todo murmurando as mesmas frases, na mesma ordem, ininterruptamente. Eu guardo o escudo e guio ele com a mão esquerda. Com a mão direita eu fico segurando o Glad já em prontidão. Vocês então seguem se guiando pelas marcas que deixaram para rastrear o caminho. E quando vocês estão passando por estão, pelo que vocês imaginam, próximos da saída, Turturim, você contorna uma curva e dá de cara com 4 legionários. Eles estão com os gládios à mão
e estavam conversando. Você percebe que tem uma fogueira ali no chão e alguns bancos, algumas coisas assim, um barril de cerveja e tal. Parece ser uma área de confraternização dos soldados. Os trajes que eles estão usando estão um pouco mais batidos, um pouco menos cuidados do que os trajes, as armaduras comuns que vocês encontraram. Que eles não estavam antes. Vocês viram aquela área, mas eu não descrevi porque ela não era chamativa. Mas vocês tinham que passar por ali de novo, só que agora tem gente lá. Eles se viram, porque vocês não se precaveram pra chegar com cuidado. Então, iniciativa. Selena, é tu, bichinha. Desce flecha. Eu puxo o arco, na verdade já tava com o arco na mão, e atiro à frente. Você acerta com precisão o tronco de um dos minotauros. Eles rapidamente se juntam, dois tomam a frente, encaixam escudos com escudos e começam a se mover numa parede de escudos pequena na direção de vocês. Os outros dois lá atrás, eles pegam esses píluns e arremessam com bastante vontade. Os dois miram na arqueira. O primeiro erra, o segundo acerta. O pílon penetra no seu ombro esquerdo até metade dele dentro do seu peito. Apesar do ferimento aparentemente assustador, o dano é baixo. Julius. Não tem como passar por ali sem combate, né? Aparentemente não. Vocês têm acesso à passagem, vocês podem correr e desviar deles, tá? Só que eles vão seguir vocês. Já estou com o Gladio em mão. Eu falo rapidamente para o senhor que eu estou guiando. Espere aqui, por favor, não saia. Eu pego meu escudo e com meu movimento eu me aproximo dos minotauros, então. Eu já aproveito e falo, todos sairemos daqui vivos! Eu uso o desafio, habilidade do cavaleiro. Eu concedo mais um na CA e em todos os testes de resistência para todos os aliados. Eu me aproximo de um dos minotauros, já engajo com eles. Isso também força eles a não avançarem a parede de escudos, ajudando a proteger os seus aliados. Depois de Julius é finalmente James. Eu vou fazer então um ataque contra cada um. O primeiro ataque ele desvia com o escudo, o segundo ataque o outro desvia com o escudo dele, se movendo de forma bem sincronizada. Se você está do lado do Julius, os dois de frente, cada um para um dos minotauros com escudos, e vocês dois ainda lá atrás. Certo, usando a especialização em combate, eu vou tentar... Ok, você aceita uma penalidade de -2 no seu ataque para ganhar um bônus de +4 na sua CA até o começo da sua próxima rodada. Errou. Reinicia-se o combate com a vez de Selena. Um ataque em cada. Ah, vai, flecha! Eu tô imaginando que você golpeou o mesmo que você golpeou anteriormente. Esse que você já tinha causado dano, você acerta. A flecha acerta ele no abdômen, no lado esquerdo. Você percebe vazar bastante sangue de ferimento. Ele sente aquilo e dá uma baixada. Mas ele aparentemente continua lutando. São eles. Os minotauros que estão na parede de escudos golpeiam com os gládios ao James e ao Julius. Eles tentam estocar vocês por trás dos escudos, mas vocês conseguem desviar as armas com as armas de vocês sem muito sacrifício. Julius, é a sua vez. Então, eu estou com o Gladio em mãos, tento dar uma estocada por cima do escudo para atingir o minotauro. Errou. James. Faço um ataque contra cada. Então errou. Turturinho, você move mais um passo, tá agora então do lado do minotauro. Ainda com especialização em combate, eu vou mirar uma martelada no braço dele. Crítico, não é não? Falha crítica. Então faz um teste de destreza CD10 pra mim, por favor. Puta merda. Um de novo? Um de novo. Vou rolar um D4. 1 e 2, o seu martelo cai atrás deles. 3, o seu martelo cai atrás de você. 4, o seu martelo voa com velocidade e acerta alguém. Ele cai atrás de você. Vou repetir a minha jogada anterior e vou dar 2 ataques. Pegou no primeiro. Pegou também. Rola os danos. O primeiro cai. Julius. Os legionários estão armados, que estão brigando com a gente, estão armados com gládios também? Hã? Não sei o que você ia falar, mas... Eu ia falar, não são os minotauros? Caralho, Will. Depois da Selena são os minotauros, é verdade. É verdade. Obrigado. Quem foi você, né? Anota um ponto de ação aí. Vai ganhar menos XP. Raio de XP. Vai ganhar menos XP. Coisa feia. 26. Sua CA. Ele só te acerta com 20. 18. Yes, acertou. Não era a vez de quem? Julius. It's my turn. Tentar desarmar o escudo dele. Você enfia o gládio contra o escudo, força ele até ele começar a penetrar a madeira do escudo e com uma alavanca e um movimento de mão, você consegue fazer o cara se embananar e soltar o escudo. O escudo dele cai à direita dele. Então ele está desprotegido, quebrando a formação de falange e cancelando a cobertura total dos dois. Eu faço um ataque nos dois.
Crítico! Acertei os dois? Não. 10. Certo. Depois de James, então, Turturim. Eu consigo sacar a espada e atacar? Consegue. Você saca a espada, dá mais um passo de ajuste, finalmente flanqueando com o James. Eu vou atacar mirando o pescoço dele agora que eu tô com a espada. Ele dá uma desviada e tira o pescoço do caminho da sua lâmina. Rebate no trapézio descendente. Selena, Então eu atiro primeiro no de trás, que eu já dei dano. tá sem escudo, você acertou. Vai tentar outro ataque também? Sim. Pegou também. Rola os danos. Ok, quase morto. Tá bem ainda. Depois de Selena são os Minotauros. Aquele que estava sem o escudo segura o Pilum com as duas mãos, ganhando um bônus de mais metade da força dele no ataque e no dano. E eles tocam você, Julius. Eu devolvo o escudo pra ele. O outro continua lutando contra você. Errou. O cara lá de trás tinha mais Pilum, pega mais os do colega que tá morto e continua disparando. Em você ainda, Selena. Você tira a cabeça no último segundo e o Pilum passa zunindo na frente do seu nariz. Julius? Então esse Minotauro me ataca com o pilum dele, eu rebato com o escudo e estoco com o meu gládio. Agora é meu. Por Calmir! Crítico! Fatality. São 17. Você, com o movimento em que você limpa o ataque dele, você expõe o tórax e a garganta dele contra o seu ataque. Você dá um leve salto e um golpe descendente e o gládio vai da lateral do pescoço dele aqui até ele sai atrás nas costas dele aqui, perfurando o coração, pulmão, fazendo ele morrer na hora, e ele desliza pra baixo do seu gládio, jorrando sangue pra tudo quanto é lado, lavando vocês. Vai sujar minha capa, filha da mãe! Mais um tombou. James. Eu dou aquela puxadinha na capa pra tentar não sujá-la tanto de sangue e faço 2 ataques contra o Minotauro na minha Segurando frente. a capa. Não, eu dou aquele jogadinha de corpo, sabe? Ah, entendi. Efeito L'Oreal com a capa. Exatamente. Mesma coisa eu faço com a barba. E dou aquela olhadinha de canto de olho pro Lido sortudo, invejando aquela capa maravilhosa. É personagem que tem cabelo e esses caras ficam aí bancando L'Oreal. Errei o primeiro. 17 no segundo. 7 de dano. Esse foi o primeiro dano que esse recebeu, viu? A Turturim. Vou desferir um ataque de espada nesse Minotauro que tá à minha frente. Acertou. 9 de dano. Selena, dá pra matar, hein? Uma flechada em cada um. E nós vai atacar 2 flechas de novo. Eu Errei os 2 ataques. errou os 2. A gente tem que chamar o Rex pra jogar com a gente. Os Minotauros. O Minotauro que estava arremessando os Pilums desiste de atacar a Selena, percebe que ela não é tão boa arqueira quanto ele temia que ela fosse. Quer dizer, é porque ela saiu derrubando um monte de gente, mas agora ela errou e ele se empolgou. Ele larga os Pilums que estavam na mão no chão, pega o gládio dele e flanqueia o Turturim usando o outro Minotauro. Ele grita, vire-se! E o Minotauro que estava de costas pro Turturim enfrentando o James, fica de costas pro James, dando bônus de mais 2 pra flanquear pra um ataque contra o Turturim. Sua CA, Turturim. 27. Porra! Carai, cuzão. O outro vai atacar você. Ele erra. Os ouvintes não estão vendo, mas nesse exato instante o mestre perdeu todo o ânimo dele. Julius, é você. Logo após dar uma estocada no Minotauro e matá-lo instantaneamente, eu dou um giro com o meu corpo pra ganhar impulso e dar um golpe mirando as pernas do Minotauro pra derrubar ele. Você não o derruba e ele ganha um direito de tentar fazer o mesmo com você. Toda manobra de combate, se você falha, o adversário tem direito de fazer um contrateste igual. Quando você mira o gládio contra as pernas dele, ele joga o gládio dele no chão, travando o seu golpe. Como ele já deu essa baixada, ele chuta o seu pé de apoio no momento em que você estava terminando de dar o golpe. Então na hora que você ia plantar o pé de apoio na frente, ele chuta ele pra trás e você cai de cara no chão, esparrando lama pra tudo quanto é lado. Lama com sangue, tá? Só pra deixar claro. Eu já andei no cocô, isso aí é o de menos. Vocês estão numa condição extremamente deplorável, tá? Depois do Julius, é finalmente James. Julius, não desista! Eu faço 2 ataques contra o mesmo Minotauro. Ele tá assim, com a cara enfiada na lama, ele só levanta a mão com um polegarzinho levantado assim. Pegou. Errei o segundo ataque crítico. Falha crítica.
Qual é o seu dano? Normal? 1d6 mais 4. Não, já matou então. Faz o teste de destreza pra ver o que aconteceu com a sua arma. Sua adaga cai no chão, um pouco à frente de você, mas você conseguiu matar aquele que estava à sua frente. Turturim, o Minotauro que estava à sua frente tombou, você não tem mais o bônus de flanquear, porque você não está flanqueando, e tem um Minotauro nas suas costas. Eu giro e ataco o Minotauro das minhas costas. Eu erro. É a Selena. Vamos tacar 2. Acertou. Segundo eu errei. Sua flecha atravessa, trespassa pelo olho esquerdo dele e se finca na parede da tenda atrás dele. E ele cai morto, vazando sangue pelo olho esquerdo. Foi ele que duvidou de mim? Foi. Isso é o que acontece com quem duvida das minhas flechas. Vamos, não temos tempo! Gente, vocês continuam fugindo, vocês pegam o caminho que vocês fizeram pra chegar, conseguem desviar da maior parte de todas as tropas que estão se movendo ali, conseguem escapar pelo esgoto. É impressionante, os 4 passam assim, pra sair é mais fácil, porque tem um toboganzinho. Ah não, que nojo, cara. Podem não deslizar. Posso deslizar de pé? Não cabe, o buraco é pequeno. A princesa Hannah, quando ela tá se aproximando do buraco e entende rapidamente o que vocês fizeram, ela nem hesita. Ela mergulha no tubo de merda e escorre por aquele tubo e sai do outro lado com extrema Uma lágrima agilidade. corre do meu olho. Essa é minha princesa. O Luigi Sortudo também mergulha, mas não de frente. Ele corre, salta, bota igual um tobogã, sabe? Coloca os braços pra dentro assim e desliza. Eu posso chegar correndo, sentar no meu escudo e descer escorregando nele? Pode. Alguém não vai sair deslizando? Não, a gente desliza. É uma forma mais prática. Vocês já estão muito sujos de tudo. O que é um peido pra quem tá cagado. Exatamente. Durante o trajeto, eu solto o ar pelo nariz pra não ter nenhum perigo de entrar. Bom, a sua barba acumula um pouco de sujeira, tá? Porque pelo tamanho da sua barba, ela vai um pouquinho pros lados quando você escorrega. E aí ela acaba... Eu me seguro, né? Ah, você segura a barba? Claro. Vocês estão reclamando, a gente foi de costa ou sentado, que não vai entrar tanta merda. A Hannah foi de frente, mano, vai estar tudo no decote dela. Ela tá de armadura. Armadura completa. Pior, vai ficar aqui numa lata. Por que a gente não jogou ela na frente do combate, mano? Porque ela é quem vocês têm que salvar, talvez. É a única de armadura completa, velho. Eu não fiz a ficha dela, mas eu acho que ela é um nível mais alto que vocês. Pois é, não sei porque que ela precisa de um resgate. Ainda mais com o cara que abre a sala magicamente. Faz tudo bem. Vocês saem dali, existe um movimento grande ali no meio de minotauros procurando ainda, revistando, etc. Vocês passam pela torre de vigia, os corpos dos elfos foram retirados de lá, por algum motivo não tem vigias novos, e a passagem de vocês segue tranquila até vocês saírem do alcance do forte. Vocês salvam a princesa. Devido ao sucesso da missão, eu premio a todos com mais um nível. Crítico de nível! Ok? Além do mais, eu vou também dar mais 300 XP pro Julius, que resolveu investigar o arsenal. Foi o Turturim e a Selena que decidiram investigar a cabana principal. Também mais 300 XP pra vocês. 300 pros 3. Bom, pessoal, por enquanto é só. Nos vemos no próximo episódio para a continuação e finalização desta maravilhosa aventura. Participaram deste episódio Davi Mascote, Juliana Mian, Lúcio Lopes, Marcos Vinícius Prete, William Viana Neves. Músicas: Comico, Action Epic, Kevin MacLeod, Unanswered Questions, Audionautics, Epic TV Theme, Twin Musicom, Heroes Theme. Mande seu recado para pergaminho@templodadeusabebada.com. Curta a nossa página no Facebook. Siga nossos perfis no Twitter, Arauto da Deusa, Bêbada Deusa e O Mago Bêbado. Este podcast é uma produção Hexatons.